Glória a Deus. Shalom, shalom, boa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua grandeza e que tu possas operar, ó Pai, a favor das nossas vidas e que verdadeiramente, Pai, o teu nome seja engrandecido e glorificado. Que esta noite possamos ouvir a tua voz, possamos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e verdadeiramente o teu nome seja colocado como destaque em todo tempo. É o Senhor, ó Pai. Se não for ao Senhor, estaríamos perdidos. Graças a Deus pelo Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, um pouquinho antes da palavra, eu queria falar, dar um conselho aí para você que é obreiro, ou para você que não é obreiro ainda, mas que de repente pessoas te procuram. A gente tem percebido que existe assim um pessoal atrás de uma macumbaria gospel, eu chamaria disso. O que que eles querem? Eles vêm até a gente como liderança, como crente, pede uma oração, pede um conselho, pede uma palavra, mas eles não querem compromisso com a palavra. Eles não querem mudança, eles não querem nada, eles só querem uma saída para o problema deles. Então, eu quero dar uma orientação, quero dar aqui um conselho para você que está conosco no ministério, não atenda esse tipo de pessoa. Por quê? Porque você vai estar assinando embaixo disso. Ah, pastor, mas é uma oportunidade. Não é uma oportunidade, porque essa pessoa ela só está atrás disso. Então, o que você vai fazer para essa pessoa? Quando essa pessoa te procurar, falar, viu, ora por mim, você já sabe que é a pegada dela, você já chama ela para ir à igreja. Você fala, ó, vamos para a igreja, lá você vai se alimentar, lá Deus vai mudar você por dentro, lá você vai poder ter a oportunidade de aprender da palavra, arrepender seus pecados. Ah, não, eu só quero uma oração. Falei, irmão, não vai adiantar, porque Deus não é mágico. Deus ele não vai fazer não é acender uma vela e pôr lá um negócio, uma oferenda. Eu não trabalho assim, entendeu? Então, você que está com a gente no ministério, você fala, a orientação que eu tenho da minha igreja, eu não trabalho assim, a gente não trabalha dessa forma. Se você quiser, se você precisar, eu tenho meu pastor, ele é de fora, mas ele atende, a gente conversa, a gente começa um vínculo, começa. Agora, saia fora dessa manifestação de macumbaria gospel. E também até para preservar a tua vida e a nossa vida, porque às vezes a gente entra nisso e a gente acaba gostando disso. Existem crentes, existem pessoas aí, né, que se denominam como crentes e são até crentes, mas infelizmente elas estão debaixo disso. Elas ficam ali como uma mãe de Ná, como uma vidente, uma cigana, esperando pessoas ali que vão consultar para sair com uma resposta. Então, não seja nem esse macumbeiro gospel e nem também se submeta às pessoas que estão atrás de macumbaria gospel. Amém? Em nome de Jesus. Jó capítulo 1 e versículo 1. Eu vou ficar de óculos hoje porque nós vamos ler bastante aqui esses capítulos e o Senhor vai falar com as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Jó capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim no subtítulo aqui, o caráter e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Íntegro, perfeito, completo, pessoa a quem não falta força física, beleza, saudável, uma pessoa normal, calma, moralmente inocente, pessoa moral e eticamente pura. Amém? Essa é a definição aqui no hebraico de íntegro. Íntegro e reto. Reto, honesto, correto, direito, plano, certo, agradável, direto, justo, conveniente, próprio, honestidade, retidão, aquilo que é honesto. Isso é a definição no hebraico de reto, que Jó era também. Desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas.
Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus. Debalde, de graça, por nada, sem causa, grátis, gratuitamente, por nada, sem propósito, em vão, imerecidamente. Então Satanás estava falando assim: não é de graça que ele te adora, que ele te teme, tem alguma coisa que ele se interessa. Versículo 10: acaso não o cercaste com sebe? Sebe, confinar ou fechar com cerca ao redor. Confinar, cercar. Atrás, através de, em torno, em favor, longe de, através. Denotando a ideia de fechar. Ou seja, Satanás estava dando um testemunho que a vida de Jó era lacrada por Deus. Falou, cara, não tem o que fazer. Ele está cheio de bênção, está cheio de bens, e é por isso que ele te serve, e ele está cercado, não tem o que fazer. Eu tento fazer alguma coisa com ele, mas ele está cercado. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa. Aqui vai falar a respeito de todas as vezes ali do que Jó foi perdendo, dos animais, dos filhos que morreram, e tudo aquilo lá que você já sabe. Nós vamos pular aqui esses versículos para ficar um pouquinho mais rápido. No final, aqui no versículo 20, vai falar assim: então Jó se levantou quando ele recebe a última notícia, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Vamos parar por aqui, depois você deixa a sua Bíblia, que nós vamos ler o capítulo 2. Nós precisamos entender que nessa passagem, primeiro que tem algo interessante, que Deus, ele pega, ele está lá tranquilo, e quando vem ali uma movimentação, Satanás está no meio, e ele pega, então, ele puxa um assunto. Eu vi uma pregação uma vez e falou assim: Deus insulta Satanás a respeito de Jó. Então, assim, parece que Deus falou assim: deixa eu tirar um pouco a paz de Jó. Deixa eu tirar um pouco do sossego. Está muito bom para ele, está muito tranquilo para ele. Ele está cheio de bênção, ele tem saúde, os filhos dele estão bem. Deixa eu provocar aqui alguma coisa em Satanás para que Satanás possa mexer com ele. Mas, na verdade, quem insultou, quem mexeu, quem provocou foi o próprio Deus. Ele fala assim: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Então Deus estava dando ali atributos, porque lá no comecinho está falando que Jó era isso, mas depois é o próprio Deus falando que Jó era isso: íntegro, reto e que se desviava do mal. Então nós lemos o que significa tudo isso, e o próprio Deus estava falando. Então você imagina o peso que isso tem no mundo espiritual. Deus falando de alguém: ó, Jó é reto, ele é honesto, ele faz as coisas direito, ele é um cara, ele é pegada mesmo comigo, ele é entregue à minha vida, ele se desvia do mal. Quer dizer, que se para você desviar de alguma coisa, é porque tem que ter alguma coisa no seu caminho. Então Deus está falando, não é que não aparece problema para ele, mas quando aparece problema, dificuldade, tentação,
se querem qualquer coisa errada, ele se desvia do mal, ele não aceita aquilo, ele vai embora, ele deixa isso para trás, porque ele tem uma retidão, ele é um homem temente, ele me busca, ele me serve, ele me conhece. Aí Satanás pega e questiona isso. Ele fala assim para Deus: na verdade, o senhor está enganado a respeito de Jó. Ele não te serve, ele não é temente, ele não é reto e nem se desvia do mal porque ele é bonzinho ou porque ele te ama. Mas ele faz isso porque ele é abençoado. Ele não tem por que não se desviar do mal. Ele não tem por que não te temer. Ele não tem por que não ser reto. Ele não tem por que não ser íntegro. Ele é rico, ele é o homem mais forte do Oriente, os filhos dele são saudáveis, dão banquetes, convidam as filhas, tem uma família harmoniosa, ele apresenta os filhos em arrependimento diante do Senhor, e ninguém pode tocar nele, tudo dele vai para frente, tudo prospera, é tudo muito fácil para ele. Não tem por que ele ter nenhum tipo de problema, não tem por que ele blasfemar ou ele reclamar. Mas quer fazer um teste? Já que o senhor acha que ele é tão bom, tira tudo isso dele, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus falou: pode tocar em tudo isso, só não toca nele. Aí Satanás sai, feliz com a autorização, porque aí Deus então tirou a cerca, tirou aquela proteção, e isso é muito importante nós entendermos que nós estamos guardados no Senhor. Presta atenção na sua vida e na minha vida, a importância que nós temos que dar a essa proteção que nós estamos tendo diante das coisas, é o Senhor que tem nos guardado. É o Senhor que tem realmente nos cercado com essa proteção para que o adversário não nos toque. Não é por merecimento teu, não é porque você é íntegro, não é porque você é reto, não é porque você é temente, mas é porque o Senhor tem feito isso. Porque Jó depois continuou a ser reto, íntegro, desviava do mal do mesmo jeito, Deus deu testemunho disso, mas Deus então autoriza, Deus tira a cerca, e então Satanás vem para pegar, e ele começa ali, mata os camelos, mata as jumentas, mata os bois, mata os filhos, e quando acaba com tudo, ele pega então, e Jó rasga sua roupa, e fala: não saí do ventre da minha mãe, não vou voltar para lá, tá tudo tranquilo para mim. Logicamente que ele estava entristecido. Mas o ponto que nós queremos falar hoje é como o diabo quer trabalhar, como Satanás quer trabalhar até hoje, para tirar o que você tem por dentro. O objetivo de Satanás é alcançar o que você tem por dentro. E o objetivo de Satanás é provar para mim e para você que o termômetro daquilo que você tem por fora é, na verdade, o quanto você valoriza o teu Deus. Na verdade, o que Satanás estava falando assim, ó, se eu tocar, se o senhor permitir que eu toque nessas coisas externas, o que o senhor pensa que ele tem interno vai acabar. Ele não tem nada. Ele é vazio por dentro. Ele não é temente, é mentira. Ele não se desvia do mal, é mentira. Ele não é íntegro e ele não é reto. Na verdade, ele só é isso de boca para fora, pelos bens que ele tem. Então, Deus ele vai sempre trabalhar e testificar de quem você e eu somos por dentro, e Satanás vai querer desmontar quem nós somos por dentro, tirando aquilo que nós temos fora, ou mostrando aquilo que nós não temos fora. Então ele quer trabalhar, ele não vai ter esse acesso dentro de você, mas o que ele vai fazer? Olha por fora quem você é. Você não consegue dar certo aqui, você não consegue dar certo lá, você perdeu isso, você já está com tanto de idade. Por que Satanás pegou minha vida com 50 anos e quase me arrebentou inteiro? Quase me levou à morte, ao suicídio, porque ele trabalhou com coisas externas, ele não trabalhou com coisa interna. Enquanto Deus estava falando para mim que ele me amava, que ele estava comigo, que ele confiava em mim, que eu poderia continuar, que tinha uma chance, tinha uma saída, Satanás foi batendo: você é um fracasso, você não deu certo aqui, você não deu certo como marido, você não deu certo como pastor, você não deu certo como empresário, você não deu certo, você não deu certo, você não deu certo, porque ele vai querer tacar na nossa face aquilo que nós somos por fora, aquilo que nós não conseguimos construir por fora. Para quê? Para arrebentar a gente por dentro. Então Deus ele estava trabalhando, falando assim: você viste meu servo Jó? Deus não cita uma vez. Você viu quantos camelos ele tem? Você viu quantas vacas ele tem? Você viu quantos filhos ele tem? Você viu a saúde que ele tem? Deus não estava falando nada disso, mas assim, você viu ele. Deus estava falando de Jó e quem Jó era por dentro, o que Jó representava de peso no mundo espiritual. É isso que Deus estava falando. Você viu quem Jó é no mundo espiritual? Você viu o que Jó representa? Você viu o que Jó me entrega? Você viu quem Jó é na decisão dele?
nas oportunidades que ele tem de não se desviar, mas ele desvia, na oportunidade que ele tem de não ser reto, mas ele é reto, na oportunidade que ele tem de não temer, mas ele teme, na oportunidade que ele tem de não ser íntegro, mas ele é íntegro. Então Deus trabalha com aquilo que é espiritual, com aquilo que é dentro, porque o resto Deus sabe que é consequência. Deus não está se importando com camelo, com vaca, com casa, com filho, com dinheiro. Isso aí para Deus, beleza, ele abençoa, ele libera, mas é consequência de quem nós somos por dentro. Então, para de se impressionar com aquilo que você não é por fora, porque é nisso que Satanás está batendo em você para tirar você da presença do Senhor. Para de se impressionar daquilo que Satanás argumenta de que você não tem, de que você não é, onde você não chegou, o que você não pode, o que você não faz, o que você não fala, o que você não prega, o que você... Enfim, esquece isso, porque isso é um argumento satânico, diabólico, humano, terreno, demoníaco para nos arrebentar. Porque ele vai trabalhar nisso, porque ele não consegue tocar na integridade, ele não consegue tocar na retidão, ele não consegue tocar no temor a Deus diretamente, mas ele consegue, ele tenta desmontar uma estrutura por fora para que ele consiga o objetivo maior, que é fazer com que Jó blasfeme, que é para fazer com que Jó pare de temer, pare de ser íntegro, pare de ser reto, pare de se desviar do mal. Então ele tenta fazer o quê? Ele fala para Deus: eu tenho uma estratégia que, se acontecer, eu te provo que ele não é isso. E Deus, então, sabendo quem Jó era por dentro, permite que isso aconteça. Então eu quero falar para você e para mim também que nós precisamos entender que o que Deus está permitindo que nós passemos, muitas vezes, é porque ele nos conhece por dentro. Ele sabe quem você é por dentro, ele sabe o que você tem de decisão interna, e é isso que te representa diante do céu. É isso que te representa diante do Senhor. Para de se importar com as coisas de fora. Pastor, mas eu tenho vergonha. Eu sei, eu também tenho. Eu sei que não é fácil. Eu sei que existem certos pontos da nossa vida que as pessoas, elas nos questionam. Existem rodas que a gente vai muitas vezes e que você está ali e as pessoas vão te medir, tem um termômetro, um termostato financeiro, o carro que você tem, a roupa que você veste, a casa que você mora, quanto você tem no banco. Eu sei que isso é um termômetro. Eu não estou falando que isso não tem nada a ver, tem a ver, mas não é isso que é o mais importante. Isso é um termostato e um termômetro para tirar o que Deus está construindo dentro de você. Então, não deixe Satanás tocar nisso, porque a intenção dele, o intuito final, não é tirar os bens, mas é fazer com que Jó blasfemasse na face de Deus. A vontade de Satanás era voltar de novo da presença de Deus, assim: eu não falei que ele blasfemaria na tua face se você tirasse todos os bens dele? Esse é o objetivo final. Então você vai ter que se manter firme agora. Pastor, eu tô com um monte de problema, eu tô com um monte de dificuldade, a vida tá difícil aqui, tá difícil lá. Continua íntegro, continua reto, continua temente, continua se desviando do mal, porque vai chegar um momento de Deus reverter o quadro. Nós não vamos ler o capítulo, o livro inteiro de Jó, mas lá no final, para quem já leu, para quem já conhece, você sabe que Deus restituiu a vida de Jó, tudo em dobro. Ah, mas foi muito difícil que ele passou, ele perdeu os filhos, perdeu coisa. Eu sei. E é difícil o que nós estamos passando também. Mas a promessa que nós temos que nos apegar é que, se continuarmos firmes, Deus vai nos restituir. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma tremenda. Então, nós precisamos entender que isso que nós estamos passando hoje é um processo que Deus está permitindo, porque Ele te conhece por dentro, não está preocupado com aquilo que você está deixando de ganhar ou perdendo por fora, porque Ele sabe aonde você vai chegar. Satanás só queria destruir os bens para fazer Jó cair, e Deus só queria preservar a integridade de Jó para poder abençoar mais ainda e provar para Satanás: você está enganado a respeito do meu servo. E você está enganado a respeito daquilo, ele não me serve por isso. E Deus precisava trabalhar isso no coração de Jó. Existem coisas que Deus precisa trabalhar no meu coração e no teu coração. Jó, ele tinha essa integridade, ele era reto, ele se desviava do mal, mas ele tinha ainda muita coisa que ele confiava nele. Ele não sabia de verdade quem ele era. Nós já pregamos sobre isso e ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Mas na verdade, ele já conhecia de andar, só que na cabeça dele, ele não tinha a revelação do tanto que ele tinha de Deus para suportar e para ser tudo que ele era. E Deus precisava falar para ele assim: Jó, você é mais do que você pensa, e eu preciso te ensinar isso. E você precisa entender que na tua jornada você é mais do que você pensa. Você tem mais
do que você tem muito mais potencial do que você está achando. E aquilo que de repente você está sendo privado ou está perdendo e parece que nunca rompe, nunca chega e nunca muda, é exatamente nesse ponto que Deus está permitindo que você passe por esse tempo para que você chegue lá na frente aprovado. Deus quer virar o teu cativeiro, Deus quer virar a tua página de uma vez, Deus quer acabar com essa história. Essa história que você viveu até agora, ainda que para você olhe e fala assim, pastor, mas foi uma boa história, porque a história de Jó era uma boa história. A história de Jó não era uma história triste. Era o homem mais rico do Oriente, tinha 7 filhos, 3 filhas, um monte de animais, um monte de empregados, tinha uma vida boa, ele era próspero, ele era rico, ele era famoso, as pessoas respeitavam ele. Ou melhor, respeitavam o Deus dele. Porque no momento que Satanás pegou e pôde ali tocar da forma que foi liberado por Deus, bandos atacaram. E por que não atacaram antes? Por que aquelas pessoas, não foi só aquele vento que veio, que foi algo sobrenatural, que destruiu a casa, mas o resto foi tudo roubado por homens. As pessoas vieram ali, roubaram os animais e mataram os empregados. E por que não foi feito isso antes? Porque Deus estava guardando. Porque Deus estava dando ordem, não toque no meu filho. Então Deus tem uma ordem a teu respeito e a meu respeito, e naquilo que houver uma liberação da parte de Deus, ainda que morra, viverá. Ainda que dê problema, Deus vai consertar isso. Então nós vamos precisar aguentar isso. Deus tem nos convidado, aguenta esse negócio. Porque o que nós temos visto nesse ano que está se encerrando, muitas pessoas, porque eu falei no começo da macumbaria gospel, porque as pessoas elas estão atrás de resolver os seus problemas externos, de resolver aquilo que ela quer logo, agiliza a minha vida, eu quero ir para frente, mas ela não quer compromisso, porque quando começa a tratar por dentro, quando começa a falar de pecado, quando começa a falar de retidão, de integridade, se desviar do mal, as pessoas correm. E graças a Deus nós temos encontrado um povo que tem encarado isso de frente, mas eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca, eu sei que isso é difícil, eu sei que tem um quadro que Satanás pinta, ou que os homens pintam de vez em quando e mostra para você e fala, viu, volta para cá, é tudo cor-de-rosa, mas você sabe que não é cor-de-rosa, você sabe que se você entrar nessa gaiola, a gaiola vai ser fechada e depois você não vai ter mais o que fazer. Hoje é só um encantamento que tenta nos pegar. Existem pessoas que estão aqui mesmo agora, nesse momento, que passaram por um triz esse ano de um encantamento, e graças a Deus que Deus deu discernimento, deu ousadia, deu intrepidez, que nós ficamos assim, falei, Senhor, muito obrigado. Porque nós estamos longe, mesmo que estivéssemos perto, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas é mais difícil pastorear à distância. É muito mais fácil estar aqui perto. Mas existem pessoas que estão muito longe e de repente me chega uma notícia, pastor, passei por isso, ver essa proposta aí, se eu respondo, falei, meu Deus do céu, como o senhor está trabalhando, porque é uma proposta humanamente boa, parece que é um negócio assim, não, mudou, volta, o seu lugar está lá, nós te amamos, você é muito especial, mentira do inferno. Mas o quadro é bonito, o quadro é bem pintado, porque Satanás não vai vir com uma coisa feia. Mas depois que nós entrarmos e que a jaula for trancada, porque é uma jaula mesmo, não é nem uma cadeia, é uma jaula. Depois que a jaula for trancada, aí já era. Então, graças a Deus, porque as pessoas têm se posicionado. Eu louvo a Deus por isso, que tem aceitado o tratamento interno e Deus tem mudado ambientes. Então, nós precisamos aprender nessa noite que Satanás ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com o externo. Ele vai bater em cima disso. É o carro que tem, é o dinheiro que tem, ou é o carro que não tem, ou é o dinheiro que perdeu, é a empresa que fechou, é isso. Ele vai trabalhar com o externo, porque ele não tem outra coisa para fazer, porque ele sabe que nós levamos isso em conta. Ele sabe que a sociedade leva isso em conta. Ele sabe que a igreja leva isso em conta. Infelizmente, as pessoas olham e falam assim, coitado. Olha a situação. O mesmo sapato na igreja, quase 6 anos. Tadinho. Eu fui com o mesmo sapato social na igreja quase 6 anos. Eu tinha um sapato e um chinelo para ficar na minha casa. Só isso. O sapato eu usava para os cultos, o chinelo na minha casa. E eu nem sei se eu tinha algum outro um tênis, alguma coisa para fazer. Eu tinha uma bota marrom, né? Aquela bota, coitada, aquela bota que aguentou tanta coisa. Então aquela bota era tudo para mim. Fazia tudo com ela o dia inteiro. O sapatinho social, 1h30 por culto. Tinha que preservar ele, que só tinha ele. E um chinelo para ficar em casa.
E não foi um dia, ou dois, ou três. Uma vez a pastora chegou na minha vida, estava na porta, estava com uma calça jeans bem larga, aquelas calças bem esquisitas mesmo. E eu era porteiro de uma igreja, tipo assembleia. No final do culto, ela assim para mim, irmão, você é o espelho da igreja. Você não pode ficar com uma calça dessa na porta. Eu falei, pastor, eu só tenho uma calça social. E eu tenho essa. Ela falou assim, honra a Deus com a sua calça. E eu ia todo bendito culto com uma calça só. Era ir no culto, de vez em quando lavava, ir no culto por anos. A mesma calça. E Deus fez prosperar, igual o deserto lá mesmo. A calça não acabava, o sapato não acabava, porque eu só tinha aquilo. Então as pessoas olhavam, eu não sei o que elas falavam, mas com certeza falavam. Meu Deus, a mesma calça? As pessoas falam, mesmo sapato. Minha esposa com cabelo desse tamanho, porque não tinha dinheiro para fazer tratamento nenhum. Teve vez de ter que lavar a cabeça com sabão de pedra. E o cabelo dela é ruim. Isso aqui que vocês veem é tudo mentira, é tudo na base da progressiva, da chapinha, um monte de creme. Isso aqui é uma farsa. Esse cabelo não existe, isso aqui é inexistente. Esse negócio de deixar desse tamanho, coisa mais medonha. Mas naquele tempo não tinha dinheiro para nada. E teve um dia que acabou o shampoo. E ela falou assim: pai, é agora, sabão de pedra na cabeça. E Deus guardou. Não passamos fome porque Deus não quis. Mas Deus, esse é o termostato da terra. E esse também é o termostato do diabo, porque com isso ele pode nos matar. Levando Jó para aquele ponto, qual era a intenção de Satanás? Matar Jó. Ele queria matar, ele queria que exatamente Jó tivesse o procedimento que a mulher dele teve. Você ainda teme a esse Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para você, você não percebeu que não sobrou mais nada, você perdeu todos os animais, perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que você tinha, você está com chagas da sola do pé até o topo da cabeça, você se coça o dia inteiro, você tem um mau hálito, você está fedendo em vida e você ainda está aí. Você ainda persevera, você ainda serve a esse Deus, você ainda é temente a esse Deus, você ainda mantém a tua retidão. E Jó falou: ó, você fala como uma louca. Então ele entendia que aquela voz era uma voz diabólica, era uma voz de loucura. E ele continuava a falar quem ele era por dentro. Jó continuou a ser quem ele era por dentro. Jó continuou a fluir naquilo que ele era por dentro. Então Deus tem uma expectativa. Quando ele permite que nós passamos por alguma coisa, Deus tem uma expectativa que você vai conseguir vencer. Então não desista. Não pare, não retroceda, não abra mão, porque você vai romper com tudo isso. Pastor, mas está doendo demais. Eu sei que dói. Dói aqui também, eu também sou carne, sou osso, eu também tenho desejo, tenho vontade. Eu sei que dói, mas aguenta, porque vai valer a pena. Eu interrompi muitos processos que já estavam no final e você tem que voltar tudo de novo. Você já repetiu de ano na escola? Aqui ninguém, porque todo mundo é inteligente, mas quem repete de ano é difícil, porque tem que voltar lá no começo. Faz tudo de novo. É chato. Matéria que você já viu, é tudo repetido. E é isso que a gente faz quando a gente interrompe o processo. Você percebe que todas as vezes que você parou um processo de Deus, você não consegue voltar num estágio mais avançado. Você volta exatamente no mesmo ponto, porque você repetiu. Não tem como Deus te promover, porque é exatamente como uma escola. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou sair dessa prova, eu vou dar uma respirada, mas vou dar uma descansada uns 6 meses, vou só no culto meio disfarçado, para ver se ninguém me vê. Aí daqui a pouco eu volto para a guerra de novo, porque já mudou o estágio. Mentira, você vai voltar no mesmo estágio. Só que o problema é que você retardou o seu avanço. Você perdeu aquela visitação. E de repente, algo que faltavam 90 dias para acabar, 60 ou 30 ou uma semana, como foi meu caso, você pode esticar isso por anos. Teve igreja em Bauru que eu falei para minha esposa assim: nessa igreja eu não volto nunca mais. Porque o pastor estava totalmente perdido, estava uma bagunça. A gente pegando o ônibus ali na Nova Esperança para ir lá pro gás, lá na casa da minha mãe. Aí ela falou assim para mim: espera mais um pouco. Eu falei: nessa igreja eu não volto nunca mais. Ela falou: ó, você pode sair e ter um preço. Eu pago o preço que for, mas eu não volto nunca mais. Quinta-feira. No domingo eu não fui ao culto. Ela foi. Sabe o que aconteceu? Foi o último culto, porque a igreja fechou.
porque estava tudo perdido. Eu estava certo, eu tinha razão, mas eu não posso aplicar aquilo que eu tenho razão da minha maneira, porque Deus me daria livramento na segunda-feira. Se eu fosse humilde, tivesse feito a leitura, falava, Senhor, me tira daqui, porque o Senhor viu que está perdido. No domingo ia fechar, falou, filho, você está livre e aprovado. Na segunda-feira eu estava desaprovado e preso. Por causa de sexta, sábado, domingo e segunda. Sexta, sábado, domingo, na verdade, 3 dias. Então, 3 dias me separaram de uma grande vitória. Aí eu falei, a besteira, eu pago o preço que for. Aí depois eu fui ficar no ministério por 6 anos e pouco, passando uma prova terrível, uma guerra tremenda. Aí eu falei ao contrário, eu falei, daqui eu não saio, até o senhor me tirar. Pode virar isso aqui de ponta cabeça, porque ali eu fui falar, eu fui pagar o que eu falei. Eu pago o preço que for. E eu retardei muita coisa na minha vida. Então toma cuidado com com os seus rompantes, com as suas decisões precipitadas. Não tome decisão em tempo de crise. Não resolva nada nervoso, apavorado, pressionado. Cuidado. Ah, tá uma pressão, preciso resolver. Não resolva nada. Fica quieto. Ah, eu preciso da resposta agora. Cara, agora não tem essa resposta para te dar. Eu vou ter que orar, eu vou ter que esperar um pouco. Porque todas as vezes que você tomar uma decisão precipitado, na pressão, na agitação, você vai fazer besteira. Porque você não vai ter quietude para ouvir a voz de Deus. Você vai estar ouvindo ou a voz do diabo, ou a sua voz, ou a voz de alguém, que geralmente vai estar errado, infelizmente. Então espera Deus falar com você. Ah, eu tenho uma decisão muito importante e tem que ser amanhã. Espera. Agora, se tiver, nós tivemos um caso esses dias. Uma empresa chamou o irmãozinho e falou assim para ele, ó, mudou a empresa, a diretoria, temos 2 opções para você. Ou você vai trabalhar aqui ou nós vamos te mandar embora, o que você quer. E deu até sexta-feira, isso foi na quarta, deu até na outra sexta. Nós tivemos, falei, cara, a gente tem um pouco mais de uma semana para orar. Ajudei ele em oração, ele orou e tomou a decisão de ficar lá. Então, se tiver essa coisa urgente, mas você vai ter que estar aquietado em Deus. Não tome no momento de pressão. Se chegar e falar assim, ó, é agora e tal, calma, não é assim não. Vamos esperar ver o que Deus vai falar. Porque isso pode tirar você totalmente da rota. E sair da rota depois dá um trabalho tremendo para voltar para a rota. Aí dói demais, atrapalha demais. E o diabo se levanta para justamente fazer isso. Ele vai lá para falar, vamos acabar com tudo, porque ele vai blasfemar na tua cara. Eu vou remover, eu vou provar. Deus está falando para Satanás assim, eu falo de coisas internas, você não conhece Jó. Ele fala, e ele questiona a Jó e a Deus. Ele fala assim, o Senhor não conhece Jó. Eu conheço. Eu sei, Satanás quer provar às vezes para você que ele te conhece melhor que Deus. Ele estava querendo provar para Deus que ele conhecia Jó melhor que Deus, que sabe de todas as coisas. Satanás não te conhece, não deixa ele medir você pela régua dele, porque Satanás não te conhece e ele não sabe quem você é. Não deixe ele falar para você, você é isso, é mentira. Não deixe ele falar assim, não, se fizer isso vai blasfemar. É mentira. Saia desse ambiente. Não é ele que te conhece. Quem te conhece é o teu pai, é o Deus Criador Todo-Poderoso que te criou e que sabe exatamente quem você é em essência. Esse termostato externo não serve para nada. Joga essa voz fora, porque o argumento dele é forte. Ele não vem com pouca coisa. Esse argumento que está martelando na tua mente aí, ó, tentando fazer você desistir, tentando você achar que não vale a pena, tentando você achar que é tudo um conto de fadas, que é tudo uma coisa assim, ah, dá certo para um monte de gente, mas para mim não dá. Cuidado, porque Satanás tem um argumento muito forte e ele tenta te provar com coisas externas para tirar quem você é por dentro. Ele tenta te provar com coisas dessa terra para remover quem você é no céu. Se apegue a quem você é no céu, esquece quem você é na terra. Não se perca disso. Amém. Porque essa é uma voz que pode te condenar. E Satanás queria falar assim, eu conheço o Jó, o senhor não conhece. E eu vou falar para ele quem ele é. E você acha que ele, naquela situação, vendo todos os filhos mortos, vendo todo o dinheiro dele embora, todos os bens embora, todos os empregados mortos, só você que ouve o diabo te acusando? Imagina o tanto de acusação que Jó escutou. Frequências, casas espirituais, regências, de tudo, irmãos. Atmosferas, os amigos. Então não faltaram vozes para falar, Jó, realmente tem alguma coisa errada. A mulher, não sobra nada.
Tem hora na tua vida que é você e Deus, irmão. Pastor, mas eu estou sozinha. Tem hora na tua vida que vai ser você e Deus. E quem você é por dentro. Aleluia. Não vai sobrar mais nada. O resto só vai ser palavra de acusação, palavra de desespero, palavra de derrota, palavra de fracasso, palavra de quebradeira, palavra que não vai dar certo. Você não tem nada nessa terra. Esquece essa terra. Deus quer te tirar daqui. Deus quer fazer com que você se desvencilhe de tudo que pode te dar respaldo nessa terra. Deus está falando, viu? Eu te conheço por dentro. Vamos caminhar no céu, porque lá ninguém vai roubar o que você tem. E Deus quer te levar para uma outra atmosfera. Deus quer nos levar para uma outra dimensão nele, porque você não sabe o que você vai passar daqui para frente. Porque lá na frente Jó teve os bens dele em dobro. Lá na frente Jó teve que dar um testemunho daquilo que ele era. Jó teve que orar pelos amigos. Jó teve um processo muito grande para fazer, para poder colocar a vida dele e dos amigos em ordem. Existem pessoas que vão depender de você. Talvez hoje quem está te acusando. Talvez hoje quem está falando para você, viu, você não serve para nada. Isso que você gera não é nada. Isso que você tem não é nada. Isso que você faz não é nada. Talvez não amaldiçoando ninguém. Não é minha praia isso. Ah, Deus pesa a mão, mas Deus tem uma linha de raciocínio. Talvez essa pessoa hoje que está te desprezando e colocando você como uma escória, um resto que você não serve para nada, ou que você produz não serve para nada, é esse que você vai ter que gerar depois em Deus. Aí você vai ter que ter uma força para se manter reta, íntegra, se desviando do mal e puxar o teu marido, e puxar os teus filhos, e puxar alguns irmãos da igreja, que hoje olha para você e fala, cara, você, ministra de libertação, pastor, pregador, ah, não. Olha o carro que eu tenho, olha a roupa que eu uso, olha a casa que eu moro, olha quem eu sou. E as pessoas vão te medir como Satanás mede, por coisas externas, por coisas exteriores, por valores dessa terra, que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que acaba. Mas Deus está te medindo por algo que é eterno. E é isso que vai nos manter vivos. Então não para, não desista, não deixa que essa circunstância da terra, ainda que esteja doendo muito, ainda que seja muito humilhante, ainda que você olhe ao seu redor e fale, pastor, eu não sei mais o que fazer. O que mais vai acontecer? Eu não sei. Fica firme. O que mais vai? Não sei. Fica firme, porque Deus, ele vai ser responsável por você. Porque Deus insulta Satanás, mas ele é responsável por Jó. Deus pode até ter insultado Satanás a teu respeito, mas ele é responsável por você. Deus pode até ter falado, viste a minha serva Rita? Mulher íntegra, reta, que se desvia do mal, mas ele é responsável por você, Rita. Ele é responsável por você, Silvia, Ângelo, Raquel, Paulo, missionária Fátima, Maiane, quem mais está aqui? Muda lá. Ele é responsável por você. Loíse, Maiane, Delávia, Margarida, minha vida e minha esposa. Deus é responsável por nós. Ainda que ele tenha insultado Satanás a nosso respeito, Paulo, ele é responsável por nós. Descansa no teu Pai. Descansa no teu Senhor. Pastor, eu não sei mais o que pode acontecer de ruim para a minha vida. Fica em paz. Deus insultou Satanás a teu respeito, mas ele é responsável por você. Deus insultou Satanás a teu respeito, mas ele vai dar uma resposta para a tua vida. Deus insultou Satanás a teu respeito, mas ele vai te levar até o final dessa jornada e ele vai provar para Satanás que Satanás está errado a teu respeito e que é ele que está certo. Porque Satanás estava olhando, mas se o senhor tirar o ministério, se o senhor tirar isso, se o senhor fechar essa porta, fechar aquilo, vai blasfemar na tua cara. Não vai. Não vai. Continua na pegada que você está. Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa.
Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Versículo 3. Ele conserva, temente a Deus, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Agora Deus estava falando assim: viste meu servo Jó? Você fez o que eu permiti que você fizesse e ele conserva a integridade. Aí Satanás pega e fala assim: ah, mas o que a gente tocou, o que eu toquei é pouco. Isso aí os homens aguentam. Tem uma outra tradução que esse pele por pele está falando assim: isso aí os homens aguentam. Toca na saúde dele. Perder as coisas, eles não se importam. Satanás é sem vergonha e mentiroso. Ele vai argumentar, quando não dá certo, ele muda, ele troca, ele faz outra coisa. Ele tinha afirmado: se tirar dele os bens, o negócio e tal, ele blasfema na tua face. Quando ele volta, fala assim: viste o meu servo Jó? Você tocou em tudo que você falou e ele conserva a integridade. Fala assim: não, mas isso aí os homens fazem. Agora toca na saúde dele, toca na pele dele, faz ele sentir a dor no osso, porque ele está saudável. Mentiroso. Mentiroso. Ele vai voltar para questionar a Deus aquilo que ele já tentou contra nossas vidas e nós estamos nos mantendo firmes. Falar assim: não, mas agora eu tenho o próximo passo. Deus falou: vai lá, vai o próximo passo. Vai para o próximo passo. Vai fazer a próxima etapa, então. Só lhe conserva a vida. Deus estava falando assim: ó, Satanás, entenda uma coisa. Você pode tirar os bens que já tirou, os filhos que já tirou. Você vai tocar na saúde dele, você vai arrebentar com ele, eu sei. Mas uma coisa eu vou te falar. Eu já estava dando a dica para Satanás aqui. Só lhe poupa a vida. Porque enquanto ele respirar, ele vai ser temente a Deus, vai se desviar do mal, vai ser íntegro e vai ser reto. E vai continuar comigo. Só não toca na vida. Deus tem uma expectativa dentro dele, a meu respeito, a teu respeito, de falar assim: faz o que você quiser. Só lhe poupa a vida. Porque eu sei que enquanto ele tiver vida, enquanto ela tiver vida, eles vão continuar a se decidir por mim. Crentes que decidem ter uma vida independente de qualquer coisa externa. Crente que decide ter uma vida e fala assim: não adianta, eu sou dele e acabou. Não adianta se eu perder, se eu ganhar, se eu tiver saúde, se eu estiver doente, eu vou ser dele e acabou. Deus está nos chamando para um estágio porque as coisas estão afunilando cada vez mais e nós vamos precisar ser homens e mulheres de Deus, firmados na rocha, para que nada nos abale. Está acabando o tempo do mimimi, está acabando o tempo dessa igreja gostosa que ainda tem agora, tranquilo, o vai e vem, estamos livres, pregamos aqui, vamos na igreja. Isso está acabando. E Deus está falando: ó, presta atenção em quem você é por dentro, se fortalece em mim, coma de mim, fica firme, porque Satanás vai tentar arrebentar você com aquilo que você é externamente. Mas eu estou crendo que enquanto você tiver vida, você vai me adorar, me glorificar e depender de mim. E eu sou responsável por você. Então não se perca por nada. Não se deixe ser levado por nenhum argumento. Não se deixe ser levado por nenhuma artimanha das trevas. Eu vejo um prazer na voz de Deus falando assim: viste o meu servo Jó? Você fez tudo o que você fez, mas ainda ele conserva a integridade. Irmão, nós precisamos entender que nós precisamos alegrar o coração de Deus. E ele não quer falar isso para Satanás somente de Jó, ele quer colocar o meu nome e o teu.
Viste o meu servo Alexandre, você fez tudo o que você fez, mas ainda ele conserva a integridade. É um filho dando prazer para o pai. É um filho falando, viu? É um pai falando, viu? Você sabe quem é meu filho? Você pensa que ele está apegado nessas coisas que você está apegado? Você pensa que ele tem a mesma, ele faz a mesma leitura que você? Você pensa que ele está preso nesse negócio? Ele só desfruta disso que eu dou, mas ele está apegado em mim. A vida dele é minha. Ele está entregue às minhas mãos, independente do que ele tem por fora. Ele não está preocupado com o que ele tem na mão, mas ele está preocupado de estar nas minhas mãos. Acabou. A diferença do crente que realmente está numa pegada diferenciada é que quando chega esse momento que tiram as coisas das suas mãos, você olha e fala, não tem mais nada nas minhas mãos, mas eu estou na mão dele. E isso vai te bastar. Jó olhava tudo aquilo desmoronando em segundos, em minutos, notícias chegando, você imagina, aquilo foram minutos, coisa muito rápida. Chegou um servo ao camelo, matou todo mundo, levou o camelo embora, ó, matou todo mundo, fez isso. Veio um vento, matou os 10 filhos do banquete, estava tudo junto, acabou tudo. Minutos. E ficou sem nada. Mas de repente ele olha e fala, eu vim nu, eu vou voltar nu, para mim não interessa, interessa quem eu tenho, quem eu sou por dentro, interessa aquilo que está construído dentro de mim, interessa a porção que eu tenho do céu dentro de mim, interessa aquilo que eu tenho de comunhão, aquilo que eu tenho de paz, aquilo que eu tenho de certeza que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é meu Salvador e acabou. Então para de sofrer por coisas externas e começa a se alegrar pelas internas. Para de valorizar tanto o que você não tem e se apega àquilo que você tem internamente, quem você é. Acredite mais naquilo que você tem em Deus, de retidão, de temor, de entrega, de busca. Valorize isso. Falar, mas será que isso tem alguma... Foi isso que Deus apresentou. Isso representa tanto que Deus não falou em nenhum momento, como eu já disse aqui para Satanás, você viu quantos camelos ele tem? Você viu quantos bois ele tem? Você viu como ele governa os empregados? Você viu quantas propriedades? Ele não falou nada. Você viu meu servo? Então Deus vai te apresentar com aquilo que você é por dentro, com aquilo que você é no céu, com aquilo que você tem de essência do céu. E em nome de Jesus, que nós caminhemos por essa rota e que não nos percamos dela por nada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos visite, nos sustente, nos alimente e que nós descansemos na fidelidade dele, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por cada vida que tem passado por esse processo, Pai, e tem realmente sido tocado pelas trevas, ó Pai, tem recebido notícias terríveis, o mundo desmoronando na família, na casa, na finança, na saúde. Mas o Senhor, ó Pai amado, tem um projeto, tem um processo, tem algo maior. E eu quero encorajar agora os meus irmãos a ficarem firmes em Ti, a ficarem descansados na Tua fidelidade, a ficarem esperando realmente, ó Pai amado, a Tua palavra, porque a Tua palavra é uma palavra de restituição, a Tua palavra reconstrói, a Tua palavra é que vai fazer a diferença. A palavra de Satanás, ela veio para roubar aquilo que estava por fora, mas ele não conseguiu tocar na essência. E a essência constrói tudo de novo, porque nós colocamos para fora o que nós temos por dentro. E Deus sabia que se Jó tivesse vivo e construído por dentro em temor, em retidão, em dependência, em entrega, as coisas materiais, as coisas que ele perdeu, iriam novamente ser conquistadas, porque ele tinha aquilo na verdade. Ele não tinha visivelmente, mas no invisível, no abstrato, no céu, já era dele. Os bens foram tirados na terra, mas os camelos continuaram a ser de Jó. Os bois continuaram, os filhos continuaram, tudo continuou. Aqueles filhos foram salvos e o Senhor deu outros filhos para ele. O Senhor deu outros animais, o Senhor restituiu em dobro aquele homem. Porque, na verdade, naquele momento que ele perde tudo, ele estava dobrando o patrimônio. Naquele momento que ele confia no Senhor e que ele não blasfema, ele estava dobrando o seu capital.
Enquanto para Satanás, Satanás estava fazendo com que ele perdesse, o Senhor estava orando e falou assim: eu estou dobrando o número de camelos, eu estou dobrando o número de bois, eu estou dobrando o número de todas as coisas que ele tem, dos filhos, das coisas que ele tem, eu estou dobrando isso. Jó, fica firme porque eu estou dobrando. E Deus está falando para mim e para você hoje: fica firme porque eu estou dobrando a tua unção, eu estou dobrando o teu chamado, eu estou dobrando o teu ministério, eu estou dobrando. Satanás pensa que está acabando com tudo, mas eu estou te dando em dobro. Fica firme porque está chegando a hora. O Senhor está fazendo algo para nos restituir em dobro. Aleluia. O que Satanás está vendo é errado. E o que você pode estar vendo também é errado. Veja o que Deus vê. Veja o que você é por dentro, porque isso vai fazer com que você tenha uma restituição em dobro, porque Deus está fazendo isso na minha vida e na tua vida. E que o sangue de Jesus Cristo nos represente e que estejamos guardados, selados e blindados pelo amor de Deus e que tenhamos graça para ir até o final desta jornada. Eu te abençoo em nome de Jesus. Te ativo no mundo espiritual para que você aguente até o último segundo desta guerra para sair aprovado, aprovada em nome de Jesus. E restituído para a glória de Deus, restituída para a glória de Deus nas finanças, na família, nas emoções, nos sentimentos, nas guerras, nos espíritos que foram liberados, que em nome de Jesus, tudo isso seja dissipado da tua vida, tudo isso seja arrancado da tua vida, e que você possa, em nome de Jesus, ficar firme para ser restituído em dobro. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você aguente o processo até o final, para a glória de Deus. Dá glória a Deus agora. Reconheça a Deus agora. Em nome de Jesus. Agora é a hora de dar glória. Agora é a hora de falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou me coçando com esse caco de telha. Eu estou em chagas, eu estou passando vergonha. Eu estou triste, eu estou num ambiente de derrota. Tudo ao meu redor é vergonha, eu estou chateado, é pesado, é difícil, palavras de acusação, dedos sendo apontados, ombros sendo dados de ombro, pessoas dando de ombro para a minha vida, me alinhando a cabeça, mas eu estou aqui, eu estou glorificando o teu nome. Eu, Pai, eu estou aqui. Decida estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nos guarda e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado. Em nome de Jesus Cristo. Domingo, culto às 19 horas, com ceia para a glória de Deus. Amém. Shalom. Boa noite.